Pensa só nisso. Mais da metade do tempo que a gente passa acordado é na frente de uma tela. Parece loucura, né? Mas é a realidade de muita gente. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar de cabeça nessa nossa relação com a tecnologia, entender o impacto disso na saúde mental, principalmente dos mais jovens, e o mais importante, como transformar tudo isso numa ferramenta poderosa para a redação do Enem. Olha só o nosso caminho de hoje. A gente começa com um susto, um dado bem alarmante sobre o Brasil. Depois, vamos entender por que os jovens são o alvo principal dessa história. A gente vai ver as cicatrizes, sabe, os impactos reais disso tudo. Em seguida, vamos buscar uma luz no fim do túnel, falando de soluções. E para fechar com chave de ouro, a gente transforma essa discussão toda em argumento para a redação. Bora começar? Então, para começar, vamos colocar o problema em perspectiva. Entender o tamanho da coisa. Os números são, eles são de cair o queixo e mostram um retrato bem claro de como a gente vive hoje. 56,6%. Grava bem esse número. Ele é a chave para entender o nosso comportamento digital hoje em dia. É isso mesmo, esse número aí significa que mais da metade do nosso tempo acordados é olhando para uma tela. Seja celular, computador, o que for, dá mais de 9 horas por dia. Essa informação vem de um levantamento da Data Reportal que saiu no Jornal da USP. E olha, isso coloca o Brasil numa posição de destaque no mundo e talvez não seja um destaque que a gente queira ter. E esse gráfico aqui deixa tudo ainda mais claro. A gente está em segundo lugar no ranking mundial, coladinho na África do Sul. Agora, olha que curioso, o Japão, um país super tecnológico, está lá no final da lista, com pouco mais de 20%. Isso faz a gente parar para pensar, né? O que será que essa diferença toda significa para a gente como sociedade? Beleza, já entendemos o tamanho do problema. Agora vamos afunilar a conversa. Porque os jovens, os adolescentes, são os mais vulneráveis nessa história toda. O que tem nessa fase da vida que os torna um alvo tão, digamos, fácil? A resposta, gente, está na nossa própria biologia. Um estudo da Unifesp explica isso muito bem. O cérebro do adolescente ainda está em obra, sabe? O sistema de freio, o autocontrole, ainda não está 100%. Isso gera mais impulsividade. Soma isso a uma fase de pura transformação, de buscar quem se é, de querer ser aceito pelo grupo, e pronto. As redes sociais viram um palco perfeito e muitas vezes bem perigoso. E o pulo do gato está aqui. A culpa não é só nossa. A tecnologia é desenhada, projetada para viciar. Existe um mecanismo chamado reforço positivo intermitente. Pensa numa máquina de caça-níquel. A pessoa nunca sabe quando vai ganhar e é isso que a faz continuar jogando. Com as redes sociais é a mesma coisa. A curtida, o comentário, eles vêm de forma imprevisível. Cada notificação é uma dose de dopamina, que faz o cérebro pedir mais. É um prato cheio para a nossa necessidade de ser aceito. Bom, e todo esse tempo online deixa marcas, deixa cicatrizes. Agora a gente vai dar nome aos bois. Vamos falar sobre os transtornos e os problemas de saúde mental que a ciência já identificou e que tem tudo a ver com essa vida digital. Para começar, a dependência de internet. E não é só, eu uso muito a internet. Não, é um uso que sai do controle, que começa a atrapalhar a vida real. O trabalho, os estudos, os relacionamentos. A tese da Unifesp classifica isso como uma dependência comportamental. E tem até sintoma de abstinência, de verdade. Ficar sem o celular causa ansiedade, irritação. Depois, tem a tal da nomofobia. O nome é uma mistura de no mobile phobia, ou seja, fobia de ficar sem celular. É aquele pânico, aquele medo irracional de ficar sem o aparelho. A pessoa fica pensando, e se eu precisar me comunicar? E se eu perder alguma coisa importante? É uma ansiedade que não para. E claro, o famoso FOMO, do inglês Fear of Missing Out, traduzindo, o medo de estar perdendo alguma coisa. É aquela angústia que bate quando a gente rola o feed e vê todo mundo viajando, se divertindo, tendo uma vida perfeita, menos a gente. Essa comparação sem fim é um veneno. Gera uma sensação de que a nossa vida não é boa o suficiente. E a soma de tudo isso é uma lista bem preocupante de consequências. As pesquisas mostram que isso tudo pode piorar quadros de ansiedade e depressão, levar ao isolamento, criar uma insatisfação gigante com o próprio corpo e até mesmo causar transtornos alimentares. Sem falar no desempenho escolar que cai e nas noites de sono que vão embora. O impacto é geral, afeta o bem-estar de uma forma completa. Ok, o cenário é preocupante, a gente já entendeu. Mas e aí, o que a gente faz? Agora, vamos falar de soluções. O que dá para fazer no nosso dia a dia e o que já está sendo pensado em esferas maiores, como no governo. A pesquisa da Unifesp mostra uma coisa bem interessante. A solução muda conforme a idade. Para os adolescentes, o caminho é a família.
Conversa, diálogo, regras claras. O acompanhamento dos pais é essencial. Já para os jovens adultos, que têm mais autonomia, a chave é a autoconsciência. É a pessoa perceber que precisa de um detox digital, criar as próprias regras para ter uma relação mais saudável com a tecnologia. E essa discussão está tão séria que já chegou no Senado. Existe um projeto de lei, o PL 3034 de 2025, que quer fazer uma mudança importante, transformar o acesso ao ambiente digital seguro num direito fundamental de crianças e adolescentes, colocando isso lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. E o que esse projeto propõe na prática? Olha só, limitar o tempo de exposição às telas, proteger contra conteúdo impróprio, cuidado à privacidade dos dados pessoais e, muito importante, incentivar atividades fora do mundo digital. Ele também coloca a família e a escola como parceiras nessa orientação. É uma tentativa de construir um ambiente digital mais seguro para todo mundo. Beleza, agora vamos para o que interessa para quem está focado no Enem. Como é que a gente pega toda essa conversa e transforma num repertório de primeira, daqueles que impressionam o corretor na redação? A grande pergunta é essa: como fugir do óbvio, do tecnologia é bom e ruim? O segredo é usar referências que mostrem que se pensou sobre o assunto, que se tem uma visão crítica. E eu trouxe 2 exemplos matadores para a gente ver. Primeiro, George Orwell, o cara que escreveu 1984. A frase dele é: "O homem é tão bom quanto o seu desenvolvimento tecnológico o permite ser." Isso é genial, porque pega bem no ponto da dualidade da tecnologia. Ela pode nos levar para cima, mas também pode nos derrubar. E como usar isso na redação? É perfeito para mostrar os 2 lados da moeda. Dá para argumentar sobre as coisas boas, como o acesso à informação, a comunicação mais fácil, mas logo em seguida você mostra o outro lado, os perigos, a dependência, o FOMO, a nomofobia, tudo que a gente conversou. A frase do Orwell é a base ideal para construir um argumento sofisticado, que não é preto no branco. Agora vamos para Albert Einstein. Ele disse: "O espírito humano precisa prevalecer sobre a tecnologia." Essa frase já puxa para um lado mais humanista. É sobre quem está no controle. Somos nós ou são as ferramentas que criamos? Essa citação do Einstein é perfeita para usar na conclusão, na proposta de intervenção. Com ela, dá para defender a necessidade de equilíbrio, de um controle consciente. É possível citar as soluções que a gente viu, como o detox digital e até mesmo as políticas públicas, como aquele projeto de lei. A ideia central é: a tecnologia tem que ser uma ferramenta a nosso serviço e não o contrário. E para fechar, fica essa provocação inspirada em Einstein. No mundo com algoritmos feitos para prender nossa atenção e com essa pressão para estar online o tempo todo, a pergunta final é: como a gente faz para que o nosso espírito prevaleça? Como garantimos que o que realmente importa, nosso bem-estar, nossas relações, não sejam engolidos pela tecnologia? Não tem resposta fácil, mas com certeza começa com a gente tomando consciência de tudo isso. Fica aí a reflexão.